Atos capítulo 2, verso 43 e 47 a 47. Atos 2, 43 a 47. E todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes que viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via, e todos os dias o número deles aumentava, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Amém? A igreja primitiva não era uma igreja perfeita, mas era uma comunidade, e era uma comunidade real, verdadeira. Assim como nos dias de hoje, assim como nós não somos uma igreja perfeita, mas precisamos lutar para nos tornar a sermos uma comunidade. Quando nós falamos sobre isso, sobre sermos comunidade, eu sei que para alguns pesa, porque nós não temos muitas vezes o costume de nos socializarmos rapidamente, ou com qualquer um, ou por questões do passado, situações que nós vivemos no passado, existe uma certa desconfiança, e por causa dessa desconfiança eu não consigo ter relacionamentos. Mas uma igreja que não é perfeita, mas uma igreja que busca viver em comunidade. Em Atos capítulo 2, do verso 43 a 47, fala 7 coisas. Primeiro, eles viviam em harmonia. Uma igreja que vive em harmonia. Uma igreja onde todos, sem exceção, nós não temos situações ou problema com A, B ou C. Eles vivem em harmonia. Segundo, eles tinham tudo em comum. Então olha a pessoa que está do seu lado e veja o quanto ela se parece com você. Elas tinham tudo em comum. Porque o interessante não era porque eles eram parecidos fisicamente, mas eles tinham o mesmo pensamento, a mesma linguagem, tinham a mesma unção, o mesmo poder, a mesma força, a mesma vontade de trazer o reino de Deus à terra. Eles tinham tudo em comum, falavam a mesma linguagem. Terceiro, eles ajudavam quem precisava. Quarto, eles estavam juntos todos os dias. Nós vimos aqui, os cultos eram diários. E não apenas eles faziam os cultos diários, como a Bíblia diz que eles saíam do culto e iam comer na arca do André. Olha que interessante, todos os dias eles saíam e iam para as suas casas. Saíam grupos de pessoas das suas casas, da igreja, e eles se reuniam nas suas casas para as refeições. E o interessante é que quando eles se reuniam para as refeições, aquilo que acontecia na igreja, eles levavam para as suas casas. E a Bíblia diz que naquele momento, nas suas refeições, eles continuavam louvando e adorando a Deus. Então imagina que interessante, que não apenas eles recebiam o que recebiam dentro da igreja, mas eles levavam da igreja, eles levavam dos seus ajuntamentos a mesma unção, o mesmo poder, o mesmo louvor, a mesma adoração. Eles não deixavam na igreja, eles levavam para as suas casas. Isso é uma característica também da igreja primitiva. O quão nós precisamos não apenas receber aqui e adorar aqui, mas levar para a nossa casa aquilo que nós recebemos aqui.
não apenas levar para a nossa casa aquilo que nós recebemos, mas também levar para a nossa casa, às vezes, algumas pessoas para comer e jantar, e enfim, principalmente que seja o pastor da igreja. Amém, Gil? Mas é interessante isso, que eles saíam de lá e levavam uma parte da igreja para a sua casa. Quando nós nos reunimos, quando nós saímos da igreja, como que nós vamos para a nossa casa? Quando nós saímos daqui, como é a nossa semana? A Bíblia diz que eles cultuavam a Deus diariamente, e eles estavam reunidos. Gente, olha que coisa, né? Imagina não enjoar, todos os dias louvando a Deus juntos e adorando a Deus juntos. E fora isso ainda, gente, vai ter um jantar lá na minha casa, vamos sair daqui, vamos ir para lá. E aí todo mundo ia para lá, e aí faz aquele churrasco, e no meio do churrasco começa o louvor, e começa a adoração, e eles são cheios ali também do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, isso é viver em comunidade, isso é viver em igreja. Então eles comiam juntos, celebravam juntos, oravam juntos, e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Sabe por quê? Porque aqui no final do versículo diz que as pessoas, eles olhavam para a igreja e eles gostavam do que eles viam. Imagina, por exemplo, quando nós passamos as 50 horas de adoração aqui, por mais que alguns que te conheciam falavam: nossa, mas você é louco, passar 50 horas de adoração lá dentro da igreja, que coisa, né? Isso aí é fanatismo religioso. Mas, queridos, pode ter certeza que dentro dele, dentro do coração dele, o desejo era com que ele estivesse também aqui recebendo da parte de Deus. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para a igreja e eles gostavam do que viam. Gostava da comunhão que existia entre os irmãos, gostava da comunhão que existia entre as pessoas. Quando nós estamos fazendo as Upper House durante essa semana, e tem sido maravilhoso, você que não abriu ainda a sua casa, deseja, são 10 encontros lá. Às vezes a gente fala assim, soa como se fosse um favor que você estivesse fazendo, abrindo a sua casa. Na verdade não. O que nós estamos fazendo é levando para dentro da nossa casa uma parte daquilo que recebemos na igreja. É isso que nós estamos fazendo ao longo dessa semana. Quantos essa semana participaram de uma Upper House? Levante sua mão assim. Olha aí, glória a Deus, Deus abençoe vocês. Foi maravilhoso, não foi? Muito bom, muito gostoso. O que nós estamos fazendo é exatamente isso, levando para a nossa casa um pouco daquilo que recebemos na igreja. Estamos sentando ali para falarmos sobre Deus, louvarmos a Deus, adorarmos a Deus e ouvirmos da mensagem dele. Isso é uma Upper House. Todo dia, o bom seria que todo dia. Inclusive, falando para vocês, a partir de abril nós teremos aqui tanto a Upper Essência acontecendo com as mulheres, quanto na quinta-feira nós teremos quarta-feira Upper Essência, e nas quintas-feiras nós teremos cultos. Todas as quintas-feiras nós teremos aqui o culto Upper, e vai ser algo sobrenatural. Fora isso, nós temos aí 3 vezes, segunda, terça e quarta do primeiro os primeiros dias do mês, segunda, terça e quarta, nós estamos aqui reunidos em homens, orando, buscando a Deus e falando ali das nossas dores e orando juntos. E nós teremos aqui também, glória a Deus, gente, falar para vocês, olha, são 3 meses desenvolvendo um material, mas que material maravilhoso que vai ser da nossa escola bíblica Upper. Tá lindo demais. Foram 3 meses estudando, montando, fazendo algo lindo. Fora isso, tem as fotos ainda, inteligência artificial. Tá maravilhoso. Por quê? Porque o desejo do meu coração, o desejo do teu coração precisa ser, quanto mais tempo eu passar na igreja, melhor. Quanto mais tempo eu passar no caminho de Deus, ouvindo a palavra de Deus e louvando a Deus com meus irmãos, muito melhor. Muito melhor. Às vezes, na época do carnaval, que dura 3, 4 dias, se não me engano, né? 3, 4 dias.
Quantos passavam os 3 dias mamados, drogados, já cansados, 3 dias adorando a demônios? E o nosso maior anseio, o nosso maior desejo precisa ser estar unidos como igreja, orando juntos, batalhando juntos, vencendo juntos, louvando a Deus juntos, levando para nossa casa aquilo que nós recebemos também na igreja. Nós somos tão viciados em Deus, somos tão viciados no Pai, em adorar a Deus, que nós falamos assim: não pode ficar só aqui na igreja, eu preciso levar também para minha casa. Eu preciso louvar a Deus, meu marido precisa ouvir esse louvor, minha esposa precisa ouvir esse louvor, precisam ouvir essa palavra. E a Bíblia diz que as pessoas olhavam aquilo e gostavam do que viam, e por conta disso era acrescentado à igreja aquilo que eles viam. Hoje nós precisamos perguntar: será que as pessoas, elas têm olhado para nós como igreja e elas têm gostado do que vem? Será que as pessoas olham para você e têm gostado do que têm visto? A Bíblia diz: as pessoas olhavam e viam e gostavam do que viam. A minha pergunta para você é: como igreja, as pessoas olham para você e têm gostado daquilo que têm visto? Muitos estão na igreja, mas infelizmente muitos ainda não estão em comunidade. Muitas vezes nós chegamos na igreja, muitas vezes nós sentamos, assistimos o culto, muitas vezes inclusive colocamos ali os nossos pertences do lado, né? Eu sei que tem alguns pertences aqui, mas não é indireto para vocês, mas colocamos o nosso pertence do lado justamente para ninguém sentar. Aí chega alguém, ele é obrigado a pegar uma cadeira lá no fundo para poder sentar, porque não tem lugar aqui, porque aqui tem uma Bíblia minha, um caderno meu, uma bolsa minha e um tênis meu. E aí eu falo: Senhor Deus, eu estou aqui porque ficando sozinho eu presto mais atenção. Sentando longe das pessoas, sentando sozinho aqui no meio do nada, no meio do vazio, eu consigo me ligar mais. Muitos estão na igreja, mas ainda não conseguem ser comunidade, não conseguem viver em comunidade. Muitas vezes nós usamos essa desculpa: estar sozinho, eu prefiro, eu gosto. Eu já ouvi mesmo. Tinha uma senhora antigamente na igreja, que a gente não sabia nem o nome dela. Eu não sabia nem que fazia, acho que eram 2 ou 3 anos, se não me engano, que ela já vinha na igreja, mas eu não sabia o nome dela. Aí nós perguntamos pelo nome dela e tal. Eu falei: nossa, a senhora é nova? E é ruim, né, isso? Eu falei: a senhora é nova aqui? Não, faz 3 anos que eu estou vindo aqui. Eu falei: gente do céu, misericórdia, será que eu que estou errado? Ela falou: não, porque eu prefiro, eu chego, ouço a palavra, terminou, eu vou embora. Não falo com ninguém, não sei ninguém sabe da minha vida, eu também não sei a vida de ninguém. Estão na igreja, mas ainda não são comunidade. A igreja não é cinema, a igreja não é teatro, a igreja é família. A igreja é família. A igreja é se importar com a pessoa do lado. A igreja também não é apenas se importar, mas também mostrar: olha, eu preciso de ajuda. Quantas vezes nós não estamos bem e nem falamos? Quantas vezes nós, como pastores, como líderes, chegamos até em algumas pessoas e falamos: e aí, meu querido, você está bem? Estou bem. Está bem mesmo? Estou bem. Passa ali alguns meses, a pessoa saiu da igreja e fala: meu Deus, nós estamos tão bem. Porque estamos na igreja, mas ainda não nos tornamos comunidade. A igreja é família. Fala comigo: a igreja é família. A família ora junto, chora junto, corrige, suporta, ajuda, celebra, carrega o fardo um do outro e caminha junto. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Irmãos, quero falar para você: eu não gosto de sair da minha casa, para ser sincero. Eu amo ficar com a minha esposa, com as minhas filhas. Amo ficar com elas. Mas eu sei que mas eu sei que além de ser família com a minha esposa, as minhas filhas, eu sou família com uma igreja. Então,
Quantas vezes nós saímos já para estar com alguém, para orar com alguém, para vir aqui e ficar 3 horas conversando, ou vir aqui pela manhã, porque a gente não tinha horário, e vamos marcar 5 horas da manhã para conversarmos. Porque eu entendo que nós somos família. Nós precisamos ser família. Isso é o centro de uma igreja primitiva, é o núcleo de uma igreja primitiva. É quando um se importa com o outro, um entende que fulano não está vindo, meu Deus, nós precisamos nos preocupar como família, e não simplesmente, fulano não veio, o que aconteceu? Não sei. Nós somos família. Romanos capítulo 15, quero ler com vocês. Romanos capítulo 15, a minha versão pode ser diferente do telão aqui e a de vocês. Até domingo passado me perguntaram qual é a Bíblia Mensagem, a Bíblia em linguagem contemporânea, uma Bíblia maravilhosa perto de você, em lojas mais próximas de você. Romanos capítulo 15, apóstolo Paulo ele diz assim: aqueles de nós que forem mais fortes e capazes na fé, têm o dever de ajudar os que são vacilantes. Não devem fazer apenas o que for conveniente. Se temos força é para servir, não é para ganhar prestígio. Cada um de nós precisa se preocupar com o bem-estar alheio, sempre perguntando: como eu posso te ajudar? Foi o que Jesus disse. Ele não facilitou as coisas para si mesmo, evitando os problemas alheios, mas ele sempre estava disposto a ajudar. Assumo os problemas dos problemáticos. Assim, as Escrituras apresentam a questão. Ainda que isso tenha sido registrado nas Escrituras há muito tempo, estejam certos de que foi escrito para nós. Deus quer que o seu chamado firme e permanente, combinado com o conselho caloroso e pessoal das Escrituras, venham a nos caracterizar, mantendo-nos alerta para o que Ele vier a fazer. Que o nosso Deus fiel, imutável, pessoal e caloroso desenvolva a maturidade em vocês, de modo que possam estar um ao lado do outro, assim como Jesus se põe ao lado de cada um de nós. Então seremos um coral. Não apenas nossa voz, mas nossa vida cantará um hino maravilhoso, em perfeita harmonia ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Portanto, estendam a mão e acolham uns aos outros, para a glória de Deus. Jesus fez, agora é a vez de vocês. O que o apóstolo Paulo está dizendo é isso: você que é mais firme, ajude aquele que cambaleia. Você que está firme em Deus, ajude aquele que está vacilante. Você que tem mais tempo, não se esconda num lugar, não se esconda na sua cadeira, não se esconda distante, ajude os seus irmãos. Romanos já dizia isso, em Romanos capítulo 15. Apóstolo Paulo diz: você que é mais firme, você que sabe, faça o que Jesus fez. Faça o que Jesus fez. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo claramente: quem é forte, suporte o fraco. Quem é maduro, ajude o imaturo. E quem já venceu, ajude aquele que ainda está lutando. Muitas vezes existem pessoas que estão passando por dores, passando por dificuldades, passando por lutas. E muitas vezes quando a gente fala: olha, e aí irmão, como é que fulano está? Está passando uma luta lá. Você foi visitar? Você foi na casa dele? Não fui. Ajude aquele que ainda está lutando, porque você já venceu. De repente, você pode ajudar alguém que está passando pela mesma situação que você. E se você venceu, você pode ajudá-lo a vencer também. Isso é ser igreja. Maturidade espiritual não é não ter problemas,
é mesmo em meio aos problemas, a ajudar quem ainda não aprendeu a vencê-los, que é essa frase que está aqui no telão para vocês. Maturidade espiritual não é não ter problemas, é mesmo em meio aos problemas, ajudar quem ainda não aprendeu a vencê-los. Estará no meu Instagram amanhã, só entrar lá e olhar o meu story. Nós precisamos desatar algumas prisões emocionais. Muitas vezes nós estamos aqui criando prisões emocionais dentro da igreja. Julgamos, rotulamos, evitamos pessoas, muitas vezes nos afastamos, fazemos comparações. Mas eu quero falar algo muito forte para você. Talvez a pessoa que você evita sentar aqui do lado é aquela que vai passar a eternidade inteira do seu lado no céu. Às vezes a pessoa que você evita que sente aqui do seu lado é aquela que vai passar a eternidade inteira no céu te enchendo o saco. Então, meu querido, conserte aqui embaixo. Ame-a aqui embaixo. Talvez é isso que você precisa fazer hoje. A segunda frase: nós precisamos aprender a viver, Senhor, como igreja aqui, porque vamos viver como família lá. Aprenda a viver como igreja. Aprenda a viver como igreja. A base para uma igreja família é entender que Jesus nos amou primeiro. Sem merecermos, Jesus nos amou. Ele morreu por quem ainda nem havia nascido. Ele nos escolheu com defeitos, com imperfeições, com pecados, com falhas, com traições, dizendo que seríamos fiéis a Ele, mas ainda amantes do pecado. E em nenhum momento Jesus nos julgou. Ele não nos rejeitou. Jesus não nos comparou, não nos humilhou. E mesmo com todos os nossos pecados, Ele nos acolheu. E não apenas nos chama de igreja, como Ele nos chama de noiva. Precisamos aprender a ser como Jesus. Isso é o início de uma igreja saudável. Se eu preciso me espelhar em alguém, eu me espelho em Jesus. Se eu preciso aprender com alguém, eu preciso aprender com Jesus. O que Jesus faria e como Ele faria. Se Jesus não julga, por que eu julgo? Se Jesus não condena, por que eu condeno? Se Jesus não é amargo com alguém, por que eu deveria ser? A igreja que precisamos ser: 9 passos. Primeiro, uma igreja sem comparação. Segundo, uma igreja que valoriza, independente se seja rico ou se seja pobre. Uma igreja que não julga, mas acolhe. Uma igreja que não expulsa, mas abraça. Uma igreja que se alegra com os que se alegram, mas também que chora com os que choram. Uma igreja que celebra a conquista do nosso irmão, mas também que o ajuda no momento das perdas. Uma igreja que levanta os que caem. Ele não aponta o dedo, mas uma igreja que estende a mão. Essa precisa ser a igreja. Isso é ser igreja. Nós precisamos voltar a pagar preços de oração. Pagar preços de oração não apenas por nós mesmos, mas pagarmos preços de oração por vidas, por pessoas. Isso é reino de Deus.
O reino de Deus é mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. O reino de Deus é mais sobre aquilo que eu faço para o outro do que aquilo que eu faço para mim. Isso é reino de Deus. O reino de Deus é amar as pessoas. O reino de Deus é se entregar por pessoas. O reino de Deus é deixar de ser egoísta e pensar apenas nos seus problemas e começar a ajudar as pessoas nos problemas delas. Isso é reino de Deus. Quando nós dizemos, buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é não fazer para si mesmo, é fazer para o próximo. Reino de Deus é ajudar o próximo. Reino de Deus é amar o próximo. Reino de Deus é se despir de você mesmo e falar: irmão, por mais que eu possa estar passando por um problema ou alguma coisa assim, eu vou te ajudar. Isso é reino de Deus. Muitas vezes nós não entendemos como o reino de Deus. Achamos que o reino de Deus é o quanto nós oramos, o quanto nós pregamos, o quanto nós cantamos, o quanto nós achamos que isso é reino de Deus. O quanto nós lemos a palavra, o quanto nós jejuamos, achamos que isso é o reino de Deus. Reino de Deus é sobre o outro, não é sobre você. Reino de Deus é sobre a sua casa, sobre a sua família que não está salva. Reino de Deus é sobre os seus amigos que passam todos os dias com você dentro daquela sala onde você trabalha. Isso é reino de Deus. Reino de Deus não é simplesmente fazermos aqui um culto e as nossas casas estarem destruídas. Reino de Deus é levar para a nossa casa aquilo que nós estamos recebendo na igreja. As upper houses é prova disso. Isso é reino de Deus. Trazer para a nossa casa aquilo que recebemos da parte de Deus. Trazemos para a nossa empresa aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Isso é reino de Deus. É orar por alguém quando você não está com vontade nem de orar por si mesmo. É trazer uma palavra para alguém quando você não tem uma palavra para você e uma resposta para você. Isso é reino de Deus. Buscamos tanto para nós mesmos, buscamos tanto para o nosso deleite e esquecemos que o reino de Deus é para o outro. É para aquele que está perdido, é para aquele que não está aqui. O reino de Deus é para esses. Isso é fazer o reino de Deus se movimentar. Quando a igreja começa a viver para o outro, Deus então começa a agir no meio dela. Quando nós paramos de pensar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades e no deserto que estamos passando. Primeiro, Jesus, quando estava no deserto, ele estava ali para quê? Para começar o ministério dele. E qual era o ministério dele? Salvar pessoas. Ele estava 40 dias ali jejuando, estava 40 dias ali em contato com o Pai. Não era simplesmente para que ele se fortalecesse, mas ele estava ali naquele momento pensando em quantas almas seriam salvas por causa do seu ministério. Ele estava no deserto pensando em pessoas. E nós precisamos disso. É nesse momento que nós precisamos. É no momento mais dor, é no momento que de repente você mais sofre, que Deus começa a colocar pessoas perto de você para ver o que você vai fazer naquele momento. É no momento que você não está à vontade de falar com ninguém, Deus coloca justamente alguém do seu lado, sedenta, e fala: meu Deus, eu preciso de ajuda. Aí você fala: como eu vou ajudar essa pessoa se eu ainda preciso de ajuda? Jesus no deserto pensava em muita gente. Eu quero terminar essa mensagem de uma forma diferente. Como igreja, como nós estamos buscando através da igreja primitiva. Porque não adianta, assim como nós, nos 3 dias que nós estivemos aqui com os homens, eu falei: cara, não adianta nós sentarmos aqui e orarmos. Aí eu oro, você ora, o fulano ora, não adianta a gente fazer isso. Se nós estamos aqui unidos, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que fulano está passando, eu não sei o que ciclano está passando, nós estamos orando aqui a esmo. O reino de Deus é quando todos estão no mesmo propósito. E eu quero, em nome de Jesus, começar
E aí você se levanta no seu lugar, não precisa vir aqui na frente. Mas nós finalizaremos como igreja, orando juntos como igreja. Eu quero primeiro orar por você que tem o seu pai ou sua mãe que ainda não está no caminho de Deus. Você tem seus pais que ainda não estão no caminho de Deus. Seu pai ou sua mãe ainda não estão no caminho de Deus. Eles não frequentam a igreja. Não, pode reduzir o Brute para mim. Gostaria que você se colocasse de pé no lugar onde você está. Você tem o seu pai ou sua mãe que ainda não está no caminho de Deus. Gostaria que você se levantasse, por favor. Somos igreja. Em nome de Jesus, estenda suas mãos assim. Ou então coloque sua mão no seu coração. Melhor, coloque sua mão no seu coração. Nós estaremos encerrando este culto como igreja. Não precisa de louvor aqui, nada. Coloque sua mão no seu coração. E eu gostaria agora que as pessoas que estão em volta dessas pessoas, as pessoas que estão em volta dessas pessoas, ou próximo dessas pessoas, que estão do lado ou atrás, se colocasse de pé, e você vai colocar suas mãos sobre essas pessoas. Você que está em volta dela, ou de repente se tem alguém aí distante, vai até essa pessoa. E nós vamos como igreja, juntos, orarmos exatamente por isso. Eu não sei o que você veio buscar, de repente não é isso. Mas como igreja, nós precisamos orar pela salvação do teu pai. Precisamos orar pela salvação da sua mãe. Como igreja, nós precisamos orar pela salvação da sua família. Então, em nome de Jesus, tem alguém aí que está de pé e não tem ninguém colocando a mão em você? Levante a sua mão aqui, só para a gente ver. Tem alguém que está de pé? Amém. Glória a Deus. E juntos, como família, como igreja, eu gostaria que você levantasse a sua oração com amor por este homem, por essa mulher que ainda não tem os pais no caminho de Deus. Ore com amor por ele, ore com amor por ela. Ore com amor por ele. Fala: Senhor, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor, como igreja, Senhor Deus, não permitimos, Pai, nós não aceitamos, Senhor, essa situação. Senhor Deus, envia o teu amor nessa hora. Envia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, vai até ele nessa hora, vai até o meu pai, vai até a minha mãe. Senhor Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, coloque a tua semente através da nossa oração como igreja. Estamos aqui como igreja, Senhor Deus, orando pela salvação dos nossos pais. Meu Deus, em nome de Jesus, alcança agora. Nós, meu Deus, não aceitamos que o pai ou a mãe desse meu irmão se perca. Nós não aceitamos, meu Deus, que o pai ou a mãe desse meu irmão, Senhor, não encontre em Ti a salvação. Nós como igreja oramos, Senhor Deus, e declaramos: salva, meu Deus, esse homem. Salva, meu Deus, essa mulher. Meu Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós intercedemos por eles e declaramos, Senhor, ainda este ano, nós declaramos ainda este ano, nós os veremos passando pelas águas, nós os veremos sendo batizados, nós os veremos sendo cheios do Espírito Santo. Ainda esse ano veremos a transformação na vida do meu pai e da minha mãe. Ainda esse ano, Senhor, nós declaramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Eu gostaria de pedir para você se colocar de pé, a pessoa que tem um filho ou uma filha que ainda não estão no caminho de Deus. Você tem um filho ou filha que ainda não está no caminho de Deus, eu gostaria que você se colocasse de pé. Você que é pai e mãe
tem um filho, uma filha que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que está aqui, eu gostaria que você se colocasse de pé. E nesse mesmo momento eu gostaria de pedir a vocês, 3 pessoas fossem nessas pessoas, ficassem em volta dessas pessoas, 3 pessoas em cada uma delas. Se você está mais próximo aí, já vira para trás, já vira para o lado. Nós vamos ajudar em oração, porque eu quero te dizer, querido, eu não sei se você é pai ou não, mas para um pai não é fácil ver os filhos fora do caminho de Deus. Não é fácil. Para nós que somos pais, sabemos quão desafiador é orarmos todos os dias pedindo a Deus: Senhor, cobre os nossos filhos, esteja com eles. Em nome de Jesus, com muito amor agora, eu gostaria que você orasse por esses pais que ainda não têm seus filhos no caminho de Deus. Declarando: Senhor Deus, nós profetizamos salvação. Meu Deus, vai de encontro, Senhor, a este homem, a essa mulher, a esse menino, a essa menina, a esse jovem. Vai de encontro, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu lhe peço, Pai, ajuda, Senhor Deus, a cada pai, a cada mãe. Ajuda-os, meu Deus. Dê a eles sabedoria, dê a eles discernimento, dê a eles entendimento. Mostra, Senhor Deus, um modo. Senhor Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, primeiramente, perdoa-os por toda a falta de exemplo que eles possam ter dado. Eu lhe peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, por toda a falta de amor. Eu lhe peço perdão, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor Deus, nessa hora, Pai, traz os filhos deles de volta, aqueles que se perderam, e aqueles ainda que não conheceram o Senhor. Eu lhe peço, Senhor Deus, alcança-os agora. Alcança-os, Pai. Vai, Senhor Deus, de encontro a eles, onde eles estiverem, Senhor. Meu Deus, nós não aceitamos, Senhor Deus, nós não aceitamos que o mundo tenha poder sobre eles. Pai, nós podemos até não ter entregado os nossos filhos no nosso ventre, ou quando eles eram pequenos, porque nós não conhecíamos o Senhor ainda. Mas agora, Senhor, conhecemos a Ti e entregamos os nossos filhos, o futuro dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos nas Suas mãos. Nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Nós consagramos, meu Deus, em nome de Jesus, e declaramos: ainda esse ano eles aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador. Eles passarão pelas águas e serão cheios do Espírito Santo. Nós profetizamos, meu Deus, que os nossos filhos e filhas, Senhor, serão ministros do Teu altar. Nós profetizamos agora em nome de Jesus, Pai, que eles serão muito mais usados do que nós. Nós determinamos em nome de Jesus: salva, Senhor Deus, os nossos filhos. Salva, Senhor, e em nome de Jesus, toda e qualquer barreira, tudo aquilo que se levanta contra eles, nós declaramos já por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pode sentar, querido. Terceiro, eu gostaria de orar por você que está passando por um problema financeiro, problema empresarial, de repente uma perseguição no serviço, ou você está desempregado, você está passando por um problema financeiro, de repente o momento que você está passando não é muito bom, na sua empresa não está sendo muito legal esse período, passando por uma perseguição lá onde você trabalha, ou você que precisa de uma porta de emprego, em nome de Jesus, eu gostaria que você se colocasse de pé. E onde essas pessoas se colocassem de pé, eu gostaria que vocês que estão próximos
seja do lado, seja atrás, seja na frente, virasse para ele e orasse por ele. Porque nós somos homens, somos maridos, nós sabemos o quanto uma questão financeira nos abate. E em nome de Jesus, Deus vai levantar nessa igreja homens e mulheres prósperos. Em nome de Jesus. Por isso agora, eu gostaria que você colocasse as mãos sobre eles. Não é apenas uma pessoa, nós como igreja. Então você que está ao redor dessa pessoa, você se levante, coloque as mãos sobre ela. Não é apenas uma pessoa para orar por ela, é nós como igreja. Então você que está em volta dessa pessoa, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nessa hora, nós como igreja, Senhor Deus, oramos. A Tua palavra diz que o Senhor é dono de todo ouro, o Senhor é dono de toda prata. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que existe uma herança para os Teus filhos, e nós somos os Teus filhos. Deus, em nome de Jesus, primeiro nós lhe pedimos perdão por de repente uma falta de administração financeira. Senhor Deus, mas em nome de Jesus lhe pedimos agora, abre uma porta poderosa para o teu filho, para a tua filha, nessa noite, em nome de Jesus. Como igreja, Senhor, nós oramos e declaramos: prospera esse homem, prospera essa mulher. Senhor, superabunde a vida deles com riqueza, com prosperidade. Dá a eles, meu Deus, sabedoria. Dê a eles, meu Deus, criatividade. Dê a eles domínio próprio. Eu lhe peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa hora, nós quebramos toda e qualquer amarra, quebramos, meu Deus, toda e qualquer corrente ou grilhão que amarrava a vida financeira do teu filho e da tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, teu filho tenta ser fiel ao Senhor, mas sempre que ele se levanta em fidelidade, algo se levanta e o derruba. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, nessa hora, Pai, faz um milagre na vida do teu filho e da tua filha. Senhor Deus, em nome de Jesus, coloca o teu filho como cabeça e não cauda. Coloca, meu Deus, a tua filha como cabeça e não cauda. Tira, Senhor Deus, todo medo, todo embaraço. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa essa empresa. Desata essa empresa pelo poder do sangue de Jesus. Envia os teus anjos agora. E eu lhe peço, Senhor, que a chuva de bênçãos venha sobre a vida de cada um deles. Senhor Deus, eu declaro em nome de Jesus que até o final desse ano, Senhor, esses teus filhos serão os maiores dizimistas dessa casa. Nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus, que esses teus filhos primiciarão, ofertarão, sustentarão essa casa pelo poder do sangue de Jesus. Tudo lhe ocorrerá bem. Aquilo que eles colocaram como projeto, meu Deus, será deles. Pelo poder do sangue de Jesus nós cremos. Em nome do Senhor nós cremos. Traz clientes, Senhor Deus, traz contratos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu lhe peço, supera a expectativa dos teus filhos. É o que nós lhe pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. E por último eu gostaria de chamar você, penúltimo na verdade, eu gostaria de chamar você que não está bem emocionalmente. Você que de repente está passando por um momento difícil emocionalmente, seja em depressão, seja ansiedade, seja uma tristeza profunda, ou um medo, ou insônia, ou uma angústia, ou um sentimento de solidão. Você que emocionalmente não está bem, eu gostaria que você se colocasse de pé. Não precisa ter vergonha não. Nós somos igreja, somos família.
você que não está bem emocionalmente, é uma dor, é um choro, é uma angústia, é um desespero, é um sentimento de medo, é uma tristeza que vem e vai e você não sabe o porquê, é ansiedade, palpitação. Gostaria que você se colocasse de pé. E nós como igreja, você que está em torno dessas pessoas, se coloque de pé. Gostaria que você colocasse as mãos sobre as costas, os ombros dessa pessoa. E em nome de Jesus, nós vamos orar a Deus pedindo cura, pedindo restauração emocional. Orando a Deus, falando: Senhor, livra-o de toda a cadeia emocional. Livra-o, Senhor Deus, liberte-o pelo poder do sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, estamos aqui, Senhor Deus, orando. Pai, todo e qualquer terror noturno, toda angústia, todo medo, toda palpitação, toda ansiedade, toda tristeza, toda depressão, nós agora como igreja oramos, meu Deus, pelo teu filho e pela tua filha. Restaura agora, Senhor, as emoções. Restaura, meu Deus, em nome de Jesus, os seus pensamentos. Pensamentos de morte. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós declaramos agora: livra o teu filho, Senhor. Livra-o, Senhor Deus, em nome de Jesus. Cura as emoções do teu filho agora. Cura as emoções da tua filha agora, Senhor. Que ela se liberte de toda dor. Que ela decida nessa noite se libertar de toda dor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora. Aquele que vivia à base de remédio, Senhor Deus, liberta-o pelo poder do sangue de Jesus. Eu oro, Senhor Deus, agora, toda ansiedade, toda palpitação, Senhor, todo medo, Pai, toda intranquilidade, eu declaro: sai! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós como igreja, Senhor Deus, oramos. Senhor Deus, todo demônio que ronda o seu quarto à noite, todo demônio que ronda o seu quarto à noite, trazendo sobre ele, trazendo sobre ela um medo que ele nem sabe de onde vem. Meu Deus, em nome de Jesus, nós como igreja nos levantamos contra todo e qualquer terror noturno, contra todo e qualquer demônio que tenta contra o coração da sua filha. Sai! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Cura, Senhor Deus, as emoções deste homem e dessa mulher. Cura, meu Deus, em nome de Jesus, cura agora a mente do teu filho e da tua filha. Sempre, Senhor, que eles tentam se libertar do passado, o passado vem à tona com uma força e uma velocidade. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós anulamos agora, como a tua palavra diz, nós anulamos todo o passado, nós anulamos todo pensamento maligno, nós anulamos agora tudo aquilo que era do passado, todo fardo maldito que fica impedindo essa mulher, esse homem de crescer, de evoluir, todo fardo maligno, toda corrente, todo demônio que tenta puxar os pés do teu filho, da tua filha, nós agora declaramos como igreja: saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos agora a paz que excede todo entendimento. Nós declaramos paz que excede todo entendimento, Senhor. Nós declaramos, meu Deus, o amor do Senhor incondicional
Senhor Deus, sendo revelado ao teu filho e à tua filha nessa noite. Nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nessa hora, o Senhor se revela a ela, o Senhor se revela a ele, maior do que os seus problemas, maior do que as suas dificuldades ou o seu deserto. Senhor Deus, traz agora, de imediato, o refrigério do Senhor sobre a vida dela, o refrigério do Senhor sobre a vida dele, o refrigério do Senhor, meu Deus. Senhor Deus, há cômodos da sua casa, que quando ele entra, ele sente ali, Senhor, um mal-estar. Há cômodos da sua casa, há um cômodo em específico, Senhor Deus, ou então há um horário determinado. Toda vez exatamente nesse mesmo horário, ele é visitado por demônios. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor Deus, liberta a vida desse homem. Liberta, Senhor Deus, em nome de Jesus, a vida desse homem. Liberta, meu Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos agora a tua graça entrando naquele lugar agora, entrando naquela casa agora, entrando naquele cômodo agora. Nós declaramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nunca mais esse homem, meu Deus, sentirá isso, esse arrepio. Nunca mais, Senhor Deus, esse demônio atormentará a vida deste homem, dessa mulher. Nós cremos pelo poder do sangue de Jesus, o nosso Senhor, meu Pai. Amém e amém. Eu gostaria de orar a você, e esse é o último. Gostaria de orar por você que se sente fora do teu propósito de vida, se sente fora do teu chamado, se sente muitas vezes perdido para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quero chamar você que também se sentia longe de Jesus, distante de Jesus, e quero chamar você que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, da sua vida. Eu quero te dizer, querido, que essa oração, onde nós declaramos que o Senhor é Senhor e Salvador da minha vida, eu já fiz várias vezes. E todas as vezes que nós fazemos aqui, eu faço novamente. Então, em nome de Jesus, eu gostaria de chamar você se colocasse de pé. Você que se sente perdido no teu chamado, se sente perdido no teu ministério, se sente perdido naquilo que Deus quer fazer através da sua vida. De repente não é nem um ministério específico, mas você deseja ser usado, mas não sabe como. Você deseja ser usado por Deus, mas você não sabe como. Você deseja fazer algo, coloca no teu coração, fala: Senhor, eu quero fazer alguma coisa diferente. Quero mudar a sociedade, eu quero mudar o meu trabalho. Senhor Deus, eu sinto de fazer uma célula lá onde eu trabalho. Senhor Deus, eu quero trazer uma upper house. Senhor, eu quero fazer alguma coisa, não sei, Senhor, eu quero fazer algo, mas não sei. Em nome de Jesus, eu gostaria que você se colocasse de pé. E as pessoas que estão ao seu redor vão também orar por você. Você que se sente perdido, fala: Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor, mas não sei o que. Primeiro eu quero te dizer que foi Deus que te chamou. E é muito bom quando nós sentimos isso. Eu mesmo, eu sinto isso no meu coração todos os dias. Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor? O que mais eu posso fazer para o Senhor? Meu Deus, eu estou no caminho certo, estou fazendo as coisas certas. Senhor Deus, me mostra. Alguns aqui Deus vai levantar como pastores, alguns aqui Deus vai levantar como profetas,
Alguns aqui Deus vai levantar como evangelistas e mestres. Deus vai levantar neste lugar homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor. Nós estávamos conversando com alguém durante essa semana, e nós estávamos falando sobre o ministério de Joana. E muitas vezes esse é o ministério que Deus quer entregar sobre a sua vida. De repente você é um homem, você é uma mulher, fala: poxa, eu não sei o que fazer, mas eu quero que Deus me dê condições financeiras para que eu possa sustentar o reino, para que eu possa abençoar o reino. Isso é um ministério. E eu quero trazer isso para você, igreja. Pode falar: Senhor Deus, me usa, eu quero ser usado, me abençoa de tal forma que eu sustente o reino, que eu seja o responsável por comprar salão para a igreja, que eu seja o responsável por melhorar a igreja. Isso é um ministério. Quero orar por você também, em nome de Jesus. Quero orar por você que já faz algo, mas mesmo fazendo algo, você sabe que não é isso. Às vezes você está aqui na igreja, você faz isso, faz aquilo, mas ainda se sente perdido naquilo que está fazendo. Quero orar por você também. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus, agora orando a Ti como igreja, e lhe pedindo: Senhor Deus, nos desperta para a Tua boa obra. Nos desperta, Senhor Deus, e nos usa para a Tua boa obra. Eu lhe peço, Senhor Deus, como homens e mulheres do Senhor, como instrumentos, como vasos na mão do oleiro. Senhor Deus, eu lhe peço em nome de Jesus, nessa hora nos enche com a Tua graça e a Tua unção. Renova, Senhor Deus, a unção dos Teus filhos. Renova, Senhor Deus, a unção de cada um deles. Dê a eles, meu Deus, estratégia. Dê a eles, meu Deus, discernimento. Dê a eles proatividade. Tira todo medo. Tudo aquilo que tem aprisionado o teu filho, ele tenta fazer, mas ele para. Senhor Deus, em nome de Jesus, tira todo medo do teu filho. Pai, quantas vezes o Senhor lá no mundo colocou pessoas para que ele falasse do Senhor para eles. Ele teve essa vontade, ele teve esse desejo, ele sabia o que falar, mas não falou. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro agora. Levanta nessa igreja, Senhor Deus, evangelistas, missionários. Levanta, Senhor Deus, aqui nessa igreja, homens que desejam pastorear, homens, meu Deus, que desejam ensinar. Senhor Deus, levante aqui homens e mulheres que desejam profetizar. Levanta, Senhor Deus, aqui adoradores genuínos, que não fazem a questão de tocar em si, mas querem adorar ao Senhor. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, nessa hora, levante, Senhor Deus, obreiros para a Tua boa obra. Levante, meu Deus, homens e mulheres que não esperam o aval de alguém, mas que determinou em seu coração em fazer aquilo pelo qual eles foram chamados. Levanta, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor Deus, homens e mulheres decididos a ser usados pelo Senhor. Como igreja, Senhor Deus, nós oramos e declaramos, meu Pai, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, porque o Teu reino quer dizer mais ao outro do que a nós mesmos. Nos usa, Senhor, incessantemente. Nos usa, meu Deus, para a Tua graça. É o que nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.